não devia estar tocando desse outro lado, devia estar tocando aqui e não assim, né? Pois é, eu estou usando aqui essa viola, né? De uma maneira igual a proposta pelos artistas aí dos ready-mades, tá? Então, vamos ver aí, vamos fazer a nossa revisão para a gente rediscutir, relembrar mais uma vez essa arte de conceito, né? Então, quando eu peguei a viola e usei ela como um instrumento de batuque, né? Então, estava mais ou menos seguindo a ideia da arte conceitual. A arte conceitual surgiu em 1960, contrária às classificações de arte por museus e galerias, porque tinha sem um certo conceito que a pessoa só podia expor se estivesse dentro daquilo ali. Então, rompendo com isso aí, entra o Marcel Duchamp, grande artista, ao criar os ready-mades, né? Ao inventar de usar objetos que não tinha nada a ver com a arte como objeto de arte. Forçar uma exposição de objetos não artísticos como sendo artísticos. Então, essa é a ideia por trás dos ready-mades. Então, quando ele passou a usar, forçar esse tipo de ideia aí, ele iniciou ali um novo modo de fazer arte. E esse novo modo consiste em discutir, questionar o que constituía a obra de arte e em uma sociedade materialista. Então, peraí, gente, vamos ver. Isso aí só é arte, isso que vocês estão aí insistindo o tempo todo. Então, o nome aqui dessa primeira ready-made aqui é a roda de bicicleta, né? Porque ele utilizou uma roda de bicicleta para provocar a discussão, tá? Então, através dessa obra de arte aí, dessa sua instalação, dessa sua outra maneira aí, ele critica os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Porque os museus passaram a ser, de certo modo, panelinha, elitista. Não, só pode expor, você só pode mostrar seu trabalho aqui se atender a esse critério. Então, muitos artistas com trabalhos interessantes passaram a se reunir e não, vamos reagir a isso aí. Não pode esse cara impondo o que a gente deve criar, como que deve ser. Não, isso aí está engessado. Então, vamos reagir. Isso aí foi aí que surgiu a arte conceitual. Olha aí, mais um exemplo aí, ó. Ele pegou o urinol, que a gente conhece muito bem, que a gente vê, chega aí no shopping, nos lugares públicos, no banheiro, a gente se depara com isso aí, mas não colocado dessa maneira, né? Não com essa utilidade. Então, a nova utilidade passou a ser um outro conceito dado para aquele objeto. E é essa aí a ideia do Marcel Duchamp, a usar esse urinol como sendo a fonte, né, onde ele colocou o urinol sobre um pedestal e assinou com o nome fictício. Deu muita confusão sobre esse tipo de arte também, né? É bom dizer, tá? Porque muita gente não entendeu, muita gente achou que era qualquer coisa, que era uma ideia vulgar, vaga, e não é, né? Então, e também é bom saber que a arte conceitual ela nasce do dadaísmo, o movimento dadaísta, aquele movimento em que as pessoas desesperançadas, por conta da falta de perspectiva, do momento de pós-guerra, estavam desesperançadas, não acreditavam nem mesmo na arte, não acreditavam em nada da vida, nada valia a pena, né? E aí não estavam nem aí para nada, tá? Então, seguindo aqui, depois da gente ver aqui a fonte, temos aqui as instalações artísticas, né?
que foi incorporada às artes visuais em 1960 para frente, né? Desenvolvida em ambientes construídos em espaços de galerias e museus. Né? Estamos vendo aqui a balsa de Lampedusa, né? Que é essas esculturas que ficam a 14 metros de profundidade nas águas. Né? Como um lembrete para esse tipo de situação que acontecia constantemente. Ainda acontece hoje em dia também. Aqui na parte da performance, estamos vendo aqui o trabalho do Joseph Beuys, né? Eu amo a América e a América me ama. Olha aí, uma provocação e tanto. Ele ficou dentro de um saco junto com um coiote. Essa outra aqui, ó, a Ana Mendieta, Mendieta, né? Ela ficou praticamente sem roupa, toda pintada aí, imóvel numa árvore, várias fotografias, para dizer que aquilo ali era a árvore da vida. E aqui, como arte contemporânea, nós temos também 3 formas novas de arte aqui, que é a land art, a video art e a street art. Né? A land art usando a própria natureza, a video art usando a parte de vídeo, de comerciais, da cultura da televisão, e a street art usando os meios urbanos, né? Através de performance, pessoas performando aí através de grafite também, tá? Então, aqui a gente finda com a nossa revisão, né? E só um instantinho aí a gente já volta para a gente ver as nossas atividades. Opa, 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 é nós. Vamos lá, rapidinho, que a gente tem muita coisa para discutir ainda, né? Então, veja só. Nessa questão de número 1, é importantíssimo ver o contexto da questão, ler, para poder entrar no clima de entender o que é que está sendo pedido e responder condignamente, né? A arte conceitual é um movimento artístico que ganhou destaque nas décadas de 60 a 70, né? Essas 2 décadas aí, ó, 70, os anos 60, todos eles, e os anos 70 também, né? Ao contrário de outros movimentos que se concentram na habilidade técnica, na estética visual, a arte conceitual, olha aí, tudo que a gente vinha falando, a arte conceitual coloca a ideia ou o conceito no centro da criação artística. Está vendo? Mais uma vez aí explicando de outra maneira a mesma ideia. Os artistas conceituais acreditam que o pensamento por trás da obra é mais importante do que a execução final. Então, a arte conceitual desafia as noções tradicionais do que pode ser considerado arte e frequentemente explora questões filosóficas e sociais. Brilhante isso aí. Então, quais das afirmações melhor descreve a essência da arte conceitual? Então, estamos dizendo aqui as afirmações, as alternativas, e vamos ver qual que dá mais certo com a ideia da arte conceitual. Você tem aqui na letra A arte conceitual sempre utiliza materiais tradicionais como tinta e tela para expressar ideias abstratas. A arte conceitual se concentra principalmente na estética visual e na execução técnica. Letra C. A arte conceitual é caracterizada, vão mantendo aquela base aí, né? Pela ênfase na ideia ou no conceito por trás da obra de arte, em vez da técnica ou aparência final. Aí aqui na letra D você tem a arte conceitual rejeita completamente o uso de qualquer forma de mídia digital em suas criações. E arte conceitual
é um movimento artístico que surgiu no século XVIII e se concentra na imitação da natureza. Você vai lendo, você vai analisando, você vai pegando logo aí onde é que tem um termo, alguma coisa, alguma ideia que você já vai descartando. Então fica muito mais fácil, diante de tudo que a gente já discutiu sobre a arte conceitual, a gente entender que a arte, inclusive a gente tem ali no texto da introdução, ali na contextualização, tem falando isso aí também, né? A arte conceitual é caracterizada pela ênfase na ideia ou no conceito por trás da obra de arte, em vez de técnica ou aparência final. Certo? Então, agora vamos para outra questão aqui. Bom, a gente saiu de arte conceitual, vamos dizer aqui sobre a land art. A palavra land também significa terra, tá? Então, é a arte da terra. Procura desafiar a comercialização da arte e questionar a relação entre o homem e a natureza. Então, muitos artistas desse movimento aí desejavam criar uma conexão mais profunda entre a obra de arte e o meio ambiente, destacando a impermanência e a transformação contínua da paisagem. Como exemplos aí icônicos, né, da land art, vamos incluir aí aquela obra aí, o Spiral Jet Spiral, do Robert Smith, é onde a gente viu aquela obra ali na praia, né? E também Lightning Field. São duas obras de arte que nós vimos durante a nossa aula aí e que estão aqui como exemplo aqui para você lembrar, para a gente fazer a nossa questão aqui. Vamos lá. Então, no que se refere ao estilo de arte, land art, assinale a alternativa correta. Você tem aqui, ó, né? 4 itens aqui para você combinar aí. Então, land art são técnicas artísticas que visam iludir o espectador. É o tipo de arte que o terreno natural é ele próprio, trabalhado de modo, ou ela própria, né, a se integrar com a obra. Espaço utilizado pelo pintor na tela de trabalho, imagem que utilizada para incentivar o apreço do espectador pela arte. Então, a gente já está vendo aí que tem algumas coisas que não fazem parte, não combinam. Né? Não visa iludir o espectador. Né? Não é utilizado pelo pintor simplesmente na sua tela de trabalho. Né? Também não é usado para incentivar o apreço pela arte, não é isso. É para discutir mesmo, né? Então, o tipo de arte em que o terreno natural, ele próprio trabalhado de modo a se integrar com a obra de arte. Essa, sim, é a alternativa correta. Então, vimos uma questão sobre a arte conceitual, uma sobre a land art, e agora vamos ver uma sobre a instalação artística. Tá? É uma expressão artística contemporânea que se caracteriza pela criação de ambientes imersivos, que muitas vezes envolvem vários meios, objetos, luz, som e até mesmo interatividade. O objetivo é transformar a percepção do espaço e envolver o espectador em uma experiência sensorial, emocional. As instalações podem ser temporárias ou permanentes e são frequentemente exibidas em galerias de artes, museus, espaços públicos. Elas desafiam as tradicionais categorias de arte ao criar uma experiência que é tanto visual quanto espacial, muitas vezes explorando temas sociais, políticos ou pessoais. Tá? Então, uma rápida definição sobre a instalação artística, nesse contexto aí. Então, qual das afirmações melhor descreve o conceito de instalação? Então, você tem aqui
que uma instalação é uma obra de arte bidimensional criada exclusivamente para ser exibida em galerias de arte. Haja paciência, a gente tem que ler mesmo, tá? Senão não funciona. Uma instalação artística é uma forma de arte que utiliza elementos como pintura, escultura, para criar retratos realistas. Aí aqui, uma instalação é uma forma de arte tridimensional que envolve a criação de ambientes ou cenários que transformam a percepção do espaço pelo pesquisador. Cansei. Uma instalação artística também é uma performance ao vivo realizada pelo artista em um espaço público, ou uma instalação artística é um tipo de arte digital que só pode ser vista através de dispositivos eletrônicos. Então, fácil, a gente vê que é uma forma de arte tridimensional que envolve a criação de ambientes ou cenários que transformam a percepção do espaço pelo espectador. Tá bom? É um mundo, esse tipo de arte. Então, aqui você observa aí essa imagem aí, nós discutimos durante a aula, né? E aí vamos ver aqui. Considerando a obra Inserções, o nome desse trabalho aí é Inserções, né? Entradas, colocações, significa isso, tá? Em circuitos ideológicos. Nesse trabalho aí, ó, projeto Cédula, do Cildo Meirelles, você vai julgar o seguinte, ó, olha só. O artista carimbou uma cédula de dinheiro apenas com o intuito de expô-la em diversas galerias e museus. O intuito do artista não era expor essa cédula em galerias e museus, e sim suscitar o pensamento crítico das pessoas. O artista usou recursos de carimbar as notas de dinheiro com questionamentos políticos com caráter de denúncia. O objetivo era fazer circular entre a população informações e reflexões a respeito do regime vigente da época, a ditadura militar. Então, alternativa correta, tem mais de uma aí, a gente vai ver que é o seguinte, ó, somente a primeira, vamos voltar lá rapidão, o artista carimbou a cédula de dinheiro apenas com o intuito de expor. Não. Isso aqui está claramente fora. O resto está tudo certo, tá, gente? Vale a pena refletir, reler, porque é muito importante a perspectiva aí do nosso artista. Certo? Então, uma questão aqui do Enem agora, né? Decolando para o futuro, é nós, sobre a balsa de Lampedusa, né? Do Jason de Kyles Taylor. Então, uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico. Então, vamos ver aí. Lampedusa é o nome de uma ilha italiana onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou países como Síria, Líbano e Iraque tentam chegar para conseguir asilo no continente europeu. Não falei que era discutindo, né, a situação das pessoas? Na balsa estão 10 pessoas, todas têm no rosto a expressão de abandono. Entre elas há algumas crianças, uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote. Olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente esse o papel da arte, né? Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para. Então, aqui vem as alternativas que a gente vai ler rapidão aí, com cuidado, né? Olha só, a ilha de Lanzarote, localizada no arquipélago das Canárias, com convocação para o turismo, as muitas vidas perdidas nas travessias, a inovação relativa à construção do museu no fundo do mar, a construção de museus submarinos como memorial para centenas de imigrantes mortos, a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade. Então aí a gente já vê que essa é a resposta condizente com
o problema aí das travessias, né? E aí temos também aí um material complementar sobre o sorriso de Mona Lisa, né? Que você vai acessar e vai ser muito interessante as informações que tem lá, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessas informações, né? Troca de informações da nossa aula. Ficamos por aqui então. Até a próxima. Tchau.